Olá, amigos. Eu sou Jorge Farias e nós vamos falar de história e a nossa primeira aula será sobre o imperialismo no século XIX. Vejamos. O imperialismo do século XIX foi organizado pelas potências europeias que buscaram colônias no continente africano e asiático. Estas foram impulsionadas pelo capitalismo industrial e financeiro, que gerou um clima de competição e disputas por matérias-primas e por mercados consumidores. Por que ocorreu isso? Uma vez que a Europa os países europeus estavam produzindo bastante e que os bens de consumo teriam que ser consumidos, uma vez que o mercado consumidor na Europa não estava absorvendo todo esse tipo de mercadoria, eles procuraram, então, a Ásia e a África para não só vender o seu excedente, como também a procura por matérias-primas para a produção dos seus bens de consumo. Elementos que explicam a expansão colonial do século XIX: a economia, a política e a ideologia. A economia. Com o capitalismo monopolista, ocorreu um aumento de produção industrial, o que gerou excedentes de mercadorias. E isto faz com que esses países tentem buscar em outras regiões a venda dessas mercadorias, dos bens de consumo. Tornou-se também necessária a expansão colonial na busca de mercados, visando a venda desses excedentes e a compra de matérias-primas. Para isso, eles teriam que procurar novos países, e a Ásia e a África foram o caminho encontrados. A política. A busca de posições estratégicas levou à conquista de territórios na África e na Ásia para assegurar o poderio militar e a segurança nacional. Até porque eles precisavam do poderio militar e como também a segurança nacional para não só entregar os bens de consumo nesses territórios, como também assegurar o transporte de matéria-prima para a produção desses bens de consumo. A ideologia. Justificava-se a conquista colonial da África e da Ásia por ser a civilização europeia superior em termos biológicos, religioso e desenvolvimento técnico-científico. Aí abrimos uma exceção para falarmos sobre a Europa, ou seja, a civilização europeia, ser superior em termos biológicos e religiosos. Uma coisa que na época era colocada, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, quando se falou que o povo alemão era um povo ariano. Isso não está correto. Os grandes impérios coloniais. A Bélgica teve uma pequena participação, a Alemanha e a Itália, depois da unificação desses países, Portugal e a Espanha, e a França e a Inglaterra, que formaram os grandes impérios. Voltando um pouco, Portugal e a Espanha estavam lidando com as suas colônias nas Américas, na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Por isso, não se envolveu na exploração das colônias na Ásia e na África. A França. A França conquistou na África várias colônias, entre elas a Argélia, o Senegal, a Guiné-Bissau, a Costa do Marfim e o Marrocos, aonde formaram a Aliança Ocidental Francesa e a África Equatorial Francesa. Na Ásia, a França conquistou grande parte da Indochina, onde hoje
existe o Vietnã, o Camboja e o Laos, e onde foi implementado o cultivo da seringueira, que era utilizado na fabricação de borracha. Neste período, ou seja, já na metade do século XIX, o Brasil, que era um grande produtor, o maior produtor de borracha natural, perdeu o seu posto e entrou em decadência com o novo cultivo que estava acontecendo na Ásia, principalmente na Indochina. A Inglaterra, no reinado da Rainha Vitória, o apogeu da política industrial e colonial. A Rainha Vitória tinha, dentro do seu governo, planos. E esses planos, no plano interno, ou seja, dentro da Inglaterra, onde existia a prosperidade econômica da burguesia, o puritanismo moral, a estabilidade política e com o sistema parlamentar de governo que era favorável ao seu governo, como também a intensa exploração do proletariado, aonde as pessoas trabalhavam, homens, mulheres e até crianças, trabalhavam até 16, 18 horas por dia. No plano externo, a Inglaterra tinha como primeiro plano a expansão de seus territórios. E na África, a Inglaterra conquistou a África do Sul, Orange, a Rodésia, que hoje é o Congo, a Tanganyika, o Quênia, Uganda e o Sudão. Na Ásia, a Inglaterra conquistou a Índia e a China, ou parte da China. Houve também, entre outras guerras, neste período, contra a Inglaterra, a Guerra dos Boeres, que foi uma guerra contra holandeses nascidos na África, que exploravam a região onde existia bastante minerais importantes, como o ouro, em que a Inglaterra saiu-se vencedora. Houve também, na Índia, a revolta dos cipaios, onde a Inglaterra teve uma guerra contra a parte maior da civilização da Índia, os hindus, também sendo a Inglaterra vitoriosa nesta revolta. As sugestões para este conteúdo se encontram em qualquer livro de história geral, bem como em sites, links e obras diversas pertinentes a esta disciplina. Obrigado, espero ter colaborado e até uma próxima oportunidade.